Bom dia, meu povo e minha pova! Uhul! É um prazer inenarrável estar novamente na presença de todos vocês. Morrendo. Gente, negócio, tô ficando cada vez mais lindo, não é? É... Bom, infelizmente não podemos estar presentes cara a cara, olho no olho, aquele toque, aquele abraço, aquele carinho, em razão desse problema que acomete o mundo inteiro, o coronavírus. Precisamos nos proteger, precisamos nos guardar. Então, neste período em confinamento, as nossas aulas se darão pela internet. Haverá as monitorias também. Espero que aproveitem bastante, que possamos tirar dúvidas e seguiremos com as nossas aulas. É muito bom estar aqui com vocês, poder fazer parte da vida de vocês, que possamos, mesmo que à distância, aprendermos muito juntos. Contem sempre comigo. Certo, pessoas? Vamos lá, então? A nossa primeira aula. Seguindo. Bom, nós vamos retomar alguns conceitos da sintaxe. O que é uma frase? A frase, vamos lá, o que é frase? Conjunto de palavras que tenha sentido e pontuação. Portanto, não pode esquecer de botar ponto final. Por isso que tem a frase declarativa. Não posso me esquecer de botar o ponto de interrogação, por isso que eu tenho a frase interrogativa. Não posso esquecer de botar o ponto de exclamação, porque eu tenho a frase exclamativa. Então, mas palavras que façam sentido e tenham pontuação é um exemplo de frase. As frases podem ser nominais. A frase nominal seria aquela que, muito bem, não tem verbo. Já a frase verbal é aquela que tem verbo. Nós vamos estudar as frases verbais. As frases verbais, elas formam um período. Então, em gramática, o período é uma frase verbal. Toda frase com verbo formará um período. Este período pode ser simples, que vocês estudarão até o 8º ano, e composto, que estudamos no 9º ano. Período simples é aquele constituído por uma única oração. Já o período composto é aquele constituído por mais de uma oração. Lembram o que é uma oração? Pai Nosso, Ave Maria, isso também é oração. Mas não é dessa oração a que eu me refiro. Em gramática, oração é. Vamos ao exemplo. Linda pupusita muito a é. Eu tenho palavras aí? Sim ou não? Sim. Elas fazem sentido? Não. Então eu não tenho uma frase. Agora, se eu disponibilizar estas palavras numa outra ordem, por exemplo, a pupusita é muito linda. Tenho palavras? Sim. Fazem sentido? Sim. Tem pontuação? Sim. Então, isso é uma frase, pois as palavras fazem sentido. Agora, esta frase, ela é verbal, pois apresenta um verbo. É verbo ser conjugado no presente do indicativo. Presente do indicativo é um tempo verbal. Como esta frase é verbal, constitui-se aí, então, um período. Toda frase forma um período. Agora, este período é simples ou é composto? Ele é composto porque ele tem uma só oração. Então, o que é oração? A oração não é constituída somente pelo verbo. A oração é formada pelo verbo e pelas palavras que estão em torno deste verbo. Então, vamos lá. É a parte central porque é o verbo. Quem que é a pupusita? Faz parte do verbo ser. E o que a pupusita é? Muito linda. Então, tanto a pupusita quanto muito linda fazem parte da oração do verbo é. Certo, pessoas? Vamos lá, então. Em gramática, o que é uma oração? A oração ela é constituída pelo verbo, que é a parte principal. Se eu não tiver verbo, não haverá oração. E pelas palavras que estão em torno deste verbo. No caso, o seu sujeito e o seu possível complemento, porque existem verbos que apresentam complementos.
Então, esses três termos, sujeito, verbo e complemento, constituem uma oração. O sujeito é um termo essencial da oração. O verbo e o complemento juntos, eles formam o predicado. Sujeito e predicado são chamados de termos essenciais da oração. Porque toda oração tem um sujeito, ou existe a oração sem sujeito, sujeito inexistente. Mas, de qualquer maneira, o sujeito é considerado um termo essencial, assim como o predicado. O verbo faz parte do predicado, está dentro do predicado. Quem estuda isso é a parte da gramática chamada de sintaxe. A sintaxe estuda a oração. Sujeito, verbo e seus complementos, a organização da frase verbal. A organização do período é estudada pela sintaxe. Já a morfologia, que nós revimos a estrutura e a formação das palavras, estuda a classe das palavras, que em português são 10. Substantivo, adjetivo, verbo, numeral, pronome, conjunção, interjeição e por aí vai. Muitas vezes nós fizemos o estudo morfossintático, ou seja, verificamos as classes das palavras que constituem aquela frase e também como que elas estão organizadas dentro da oração. Quem funciona como verbo, quem funciona como sujeito, quem funciona como complemento. Certo, pessoas? Primeira questão, então, situação problema lá da página 62, diz o seguinte: como se viu até agora, um dos importantes passos para entender a sintaxe é saber observar corretamente onde começa e onde termina cada oração. Nesse sentido, observe a tirinha do personagem H. Você vai passar o fim de semana inteiro na cama? Pergunta a Helga a ele. E ele responde. Você fala como se isso fosse algo negativo. Beleza? Malandrinho H, não é? Com base na tirinha, responda. Letra A. Quantos períodos há na tirinha? Período é uma frase verbal. Então, eu preciso identificar a frase que tenha verbo e ver se aquilo ali... Bom, se a frase tiver verbo, isso ali é um período. Agora, quantas frases verbais eu tenho na tirinha? Quantos períodos eu tenho na tirinha? Bom, o primeiro quadro é formado por você vai passar o fim de semana inteirinho na cama? Ponto de interrogação. Frase interrogativa. Tem verbo nessa frase? Tem. Então, eu tenho uma frase verbal. É um período. No outro quadrinho, você fala como se isso fosse algo negativo. Tem verbo nessa frase? Sim. Quantos? 2. De qualquer maneira, esta frase, por ter verbo, é um período. Então, eu tenho quantos períodos aqui? 2 períodos. Agora, o primeiro período é constituído por uma locução verbal. Vai passar, constitui uma oração só. É o futuro composto. Já no segundo período, que é esse que está aqui no segundo quadrinho, fala, constitui uma oração, você fala, e o fosse vai ser o centro da outra oração, certo? Continuando, então, aqui com a mesma tira, porque nós temos a letra B, trata-se de períodos simples ou compostos. No primeiro quadrinho, então, a forma verbal é vai e passar. São 2 verbos? São 2 verbos. Eles constituem 2 orações? Não. Porque esses 2 verbos funcionam como uma locução verbal. Estes 2 verbos aqui funcionam como uma locução verbal. Quem é que vai passar? Você. E quem vai passar algo o fim de semana inteiro na cama. Então, tudo isso é uma oração só. Já aqui, quem é que fala? Você. Quem é que nesse caso, fosse algo negativo? É o isso. Então, eu tenho, no segundo período, eu tenho 2 verbos constituindo 2 orações diferentes, porque cada um deles tem o seu sujeito.
Portanto, trata-se de períodos simples ou compostos. A primeira frase é um período simples, pois vai passar é uma locução verbal. Conta-se, portanto, como uma única oração. A segunda frase tem duas orações. A primeira está em torno do verbo falar, a segunda, o verbo ser. Letra C. Se algum deles for composto, como podemos separar as suas orações? Vamos lá então. Como separar essas orações? Você fala como se isso fosse algo negativo. É o período composto aqui do segundo quadrinho da tira. Qual é o primeiro verbo que aparece? Fala. Quem é que fala? Você. Então, o você e o fala constituem uma oração. Porque quem fala aqui fala. Fala é um verbo intransitivo, nesse caso. Agora, segundo verbo é o fosse. Pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Quem é que é algo negativo? Quem é que fosse algo negativo? É o isso. Então, o isso é o sujeito do verbo fosse, e o isso tem a característica de ser algo negativo. Eu tenho aqui um predicado nominal, isso é sujeito, fosse é verbo de ligação, algo negativo é predicativo do sujeito. Então, eu tenho aqui duas orações. O como se é uma locução conjuntiva que te dá a ideia de comparação. Você fala comparando com alguma coisa. Sempre que eu tiver um período composto, desde que não seja orações coordenadas assindéticas, eu vou precisar de conjunções ou de locuções conjuntivas. Então, se algum deles for composto, como podemos separar suas orações? Dessa maneira aqui, você fala é a primeira oração, e isso fosse algo negativo é a segunda oração. Agora, para vocês exercitarem essa ideia de sintaxe, frase verbal, frase nominal, oração, período, vocês devem realizar os exercícios do Praticando Aprendizado, o exercício 1 ao 5, das páginas 63 e 64. Na próxima aula, eu faço a correção de todos eles. Certo, pessoas? Beijo no coração de vocês. Foi um prazer poder estar aqui e nós nos vemos na nossa próxima aula para corrigir os exercícios. Certo? Beijão. Tchau, tchau. Até a próxima.